Chegamos então à terceira aula em que nós vamos trabalhar o processo eletrônico dentro do novo CPC. É importante dizer que esse novo Código de Processo Civil ele traz efetivamente uma reforma. E como já dito anteriormente, essa reforma é importante porque é uma reforma produzida num Estado democrático de direito. É o primeiro Código de Processo Civil elaborado com um regime democrático, porém, em que pese a qualidade dos juristas no Senado e na Câmara, e eu sempre repito isso, alguns até são muito amigos, há, infelizmente, um desprezo pela informatização judicial. Como eu disse na aula 2, eu visualizei alguns artigos, alguns vídeos em que se faz uma enaltação da informatização no novo Código de Processo Civil. E, infelizmente, nós não visualizamos isso. Infelizmente, nós não temos essa concretização no novo Código de Processo Civil no que diz respeito à informatização judicial do processo. O que nós temos são mal traçadas linhas da Lei 11.419 e acredito que com alguns problemas, como nós vamos visualizar aqui. Como material de aula complementar, e vocês já estão acostumados com material de aula complementar, nós vamos inserir um quadro comparativo da parte geral no que diz respeito a essas introduções no CPC que remetem à Lei 11.419. Bom, reportando ao adendo da aula 1, e eu quero deixar isso bem claro, o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, criou um sistema de intimação eletrônica. Esse sistema de intimação eletrônica do Supremo Tribunal Federal, eu poderia dizer com emoção, que causa profunda tristeza. Como jurista, me causa uma profunda consternação e me causa uma frustração enorme, porque a questão dessa disponibilização no portal ela é prejudicial ao extremo. E eu faço de novo um apelo, que os advogados lutem pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade. Porém, se nós temos um Supremo Tribunal Federal lançando um portal de intimação eletrônica, é muito difícil que a gente consiga lutar pela inconstitucionalidade. Porém, nós não podemos ter normas incompatíveis no nosso sistema e nós temos que entender que a realidade do tribunal é diferente, muito diferente da realidade do advogado. O tribunal trabalha com um sistema, o advogado vai trabalhar com, 30, 40, 50 sistemas. É bem provável que sim, o número não é exagerado. Nós temos esse levantamento para demonstrar que efetivamente nós temos um acúmulo de sistemas e se todos resolverem fazer uma intimação através do portal, nós simplesmente vamos ter um grande caos no que diz respeito aos prazos, ao cumprimento dos prazos. E quem é prejudicado é o jurisdicionado. Não é o advogado que é prejudicado numa situação dessa, porque o processo, na sua essência, ele é para pacificar conflito. E se nós não pacificamos o conflito por uma perda de prazo, o processo perde seu objeto, ele perde a sua essência, ele perde seu fundamento. E quando nós começamos a ouvir que o processo eletrônico traz novas concepções, aí causa maior espanto, mas vamos deixar isso para a aula 4, porque a preocupação de nós admitirmos que o processo modifica o pensamento, então nós podemos dizer que o processo não está aqui para pacificar o conflito. Nós vamos dizer que o processo eletrônico ele está aqui para criar estatísticas para o tribunal. E estatísticas falhas, porque na realidade quem vai cadastrar a classe processual, etc., somos nós advogados, não é mais o Poder Judiciário. Então nós criamos estatísticas falsas, nós temos demandas que vão ser julgadas à revelia, ou por uma preclusão, ou porque a prova não foi produzida, e nós criamos um grande caos. Isso deveria ter sido visualizado no momento de concepção do novo código para suprir o erro da Lei 11.419. Então, o erro que nós mencionamos na aula 1 do processo legislativo, ele volta no novo Código de Processo Civil. E aí há necessidade de uma reforma ampla no que diz respeito à informatização judicial do processo do novo Código. Isso me parece indiscutível. Bom, o que nos interessa agora é analisar os dispositivos da parte geral do Código de Processo Civil
que trabalham com a informatização judicial. E como eu disse, vamos trabalhar com a parte geral, porque o processo de execução ele é muito complexo e demandaria um curso único somente para o processo de execução. Um hiato, que vocês já estão bem acostumados com os meus hiatos. Nós tivemos aqui, é importante destacar esse ponto, porque em relação ao processo, ao novo Código de Processo Civil, na parte geral não houve preocupação em relação à informatização judicial. Porém, quem mais redigiu o Código de Processo Civil na parte de execução foi o professor José Miguel Garcia Medina. E ele teve uma preocupação muito grande em trabalhar com a pesquisa que vinha sendo produzida pelo Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico. Então, se os senhores observarem, quando há, por exemplo, em determinado dispositivo do novo CPC a afirmação nos termos da lei, nós vamos verificar que no processo de execução ele trabalha com certificação digital, a assinatura digital não é assinatura eletrônica. Então nós temos uma construção dentro do próprio código de forma diversa do processo de conhecimento, da parte geral do processo de conhecimento, e nós temos uma diferença no processo de execução. Por curiosidade, os senhores podem analisar a parte geral no que diz respeito ao processo eletrônico e os senhores podem observar a prática dos atos processuais no processo de execução. Bom, seria interessante que os senhores tivessem com o Código de Processo Civil para que nós analisássemos o artigo 183, quando ele afirma que a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Vem a seguinte pergunta. Quando o Código de Processo Civil afirma que não há prazo em dobro no processo eletrônico, a questão é, aplica-se ou não o artigo 183? Ou seja, o prazo do artigo 183, mesmo no processo eletrônico, é em dobro? E aí nós vamos afirmar que sim, porque na realidade o artigo 183 é uma cópia do artigo 188 do revogado Código de Processo Civil. E por que esse prazo em dobro? Esse prazo em dobro porque nós temos um excesso de demanda quando nós estamos trabalhando com a Fazenda Pública e com determinados órgãos da administração pública. Então, ainda que o Código de Processo Civil determine que o prazo não é em dobro, na hipótese do artigo 183, esse prazo, mesmo na informatização judicial, deve ser computado em dobro. Por que eu afirmo dessa forma? Vamos trabalhar com hermenêutica. Se nós tínhamos no revogado Código de Processo Civil o prazo em dobro, quando havia litisconsorte no polo passivo, com advogados distintos, e nós tínhamos a regra do artigo 188 intacta, ou seja, independente de qualquer situação, o prazo é em dobro. Bom, para o advogado privado, o prazo passava a ser em dobro a partir do momento em que havia um litisconsórcio passivo, com distintos advogados. A jurisprudência caminhou no sentido de que no processo eletrônico não há prazo em dobro. Bom, o novo Código de Processo Civil vem e diz, não há prazo em dobro. Dentro desse raciocínio que nós montamos, nós vamos afirmar o seguinte, por se tratar de entidades que necessitam de maior tempo para o cumprimento do prazo, o artigo 183 ele vai ser aplicado mesmo no processo eletrônico. Então a regra que diz que no processo eletrônico não há prazo em dobro, não há prazo em dobro para nós advogados privados. Porém, para a advocacia pública continua vigorando o prazo em dobro. No parágrafo 1º, vem a questão que foi debatida na aula 2, que é bem complexa. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico? Perguntas? Sim, claro. Primeiro, é intimação pessoal? Não, não é intimação pessoal. Não é intimação pessoal como nós visualizamos. Então, uma nova concepção do que vem a ser intimação pessoal deve ser trabalhado.
Nós temos que ter uma nova concepção a ser trabalhada no que diz respeito à intimação pessoal. E quando se fala por carga ou remessa, sim, nós estamos trabalhando com processo físico ou por meio eletrônico. Que meio eletrônico é esse? Pelo site do Supremo Tribunal Federal, nós vamos ter a necessidade de cadastramento do advogado público no portal, e essa intimação vai ocorrer através do portal, e dentro dessa ideia que nós temos de que há uma sobrecarga da administração pública, e aqui vem uma explicação, porque com a discussão de acesso à justiça, nós tivemos uma maior educação jurídica do povo. Então nós temos um acúmulo maior de demandas, e essas demandas, na maioria das vezes, atingem o poder público. Não vamos entrar no mérito se o poder público errou, se o poder público não errou. A questão é que nós temos uma conscientização maior acerca dos direitos. Direitos individuais, direitos coletivos, direitos difusos. Nós temos uma idealização maior, nós temos um ministério um pouco mais atuante, nós temos uma defensoria pública mais atuante, nós temos uma quantidade de demanda contra o poder público que necessita, obviamente, desse prazo em dobro e da inexistência de intimação por meio eletrônico. Porque se nós falamos em sobrecarga do órgão público, e nós temos que imaginar que quando nós estamos falando de órgão público, nós estamos falando que são os nossos impostos que pagam esses administrados, na realidade o servidor público, nós temos que ter em mente que a administração pública tem que funcionar perfeitamente. E sem o prazo em dobro e com uma intimação pelo portal, a possibilidade de ineficácia da advocacia pública pode ocorrer. Se ela ocorre na advocacia privada, cuja demanda não chega aos pés da advocacia pública, nós teremos um grave problema em relação aos prazos a serem cumpridos pela advocacia pública, e acredito até que em muitas situações preclusões ocorrerão. Quiçá revelia. Quiçá revelia. Então fica a questão. O interesse público está prejudicado. Prejudicado por quê? Porque nós temos uma intimação via portal que é ineficaz, ineficiente, inconstitucional e ilegal dentro da análise do artigo 5º da Lei 11.419, com o artigo 4º da mesma lei no seu parágrafo 2º. Repito e insisto, uma vez instituído o Diário da Justiça Eletrônico, ele supre qualquer outra possibilidade de comunicação do ato processual. Então nós não temos a hipótese do artigo 5º quando todos os tribunais trabalham com o Diário da Justiça Eletrônico, que se analise a norma como ela foi redigida. Bom, superada essa questão, nós passamos para o artigo 194, que diz: os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. Esse artigo 194, ele demanda várias análises. E nós vamos proceder a cada cada um desses dispositivos contido no artigo 194 de forma paulatina. Por quê? Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade. O artigo 5º respeita a publicidade. Essa é a grande questão que o novo Código de Processo Civil não contemplou, ou seja, extirpar a intimação por meio eletrônico. Ou o que o novo CPC entendeu como meio eletrônico? O e-mail, WhatsApp, Facebook, quer dizer, tudo que de uma certa forma já foi por nós devidamente explicado e expurgado, que cria uma espetacularização das cortes, sem dúvida alguma. Então, como eu vou respeitar num sistema de automação a publicidade se o ato não é exteriorizado?
Então nós temos mais um fundamento para afirmar que o artigo 5º viola também o artigo 194 do Código de Processo Civil. Eu vou deixar uma pequena pausa aqui para que nós façamos uma reflexão. O artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 11.419 está acima do artigo 5º. Quando nós trabalhamos com os sistemas de automação processual respeitando a publicidade, o artigo 5º respeita essa publicidade? Superada a pausa para vocês pensarem a respeito e nós avançarmos, nós vamos continuar trabalhando com o artigo 194 dentro dessa concepção e visualizar que há, obviamente, dentro de tudo que nós vimos nas aulas passadas, uma grande contrariedade, e aí eu reafirmo, o novo Código de Processo Civil, em hipótese alguma, ele trouxe um avanço para a informatização judicial. Acredito eu que a conclusão tenha sido que, efetivamente, o artigo 5º ele não dispõe, em hipótese alguma, de publicidade. Ou seja, nós já temos uma violação ao artigo 194 também. Se houver uma perda de prazo por conta da intimação pelo portal, dessa mal-sinada intimação pelo portal, nós temos artigo 4º, parágrafo 2º e artigo 194. Óbvio que nós temos isso como defesa através de recurso especial em matéria de violação à norma infraconstitucional, artigo 105.3 da Constituição, para afirmar que, uma vez disponibilizada a intimação pelo portal, nós temos violação do artigo 194 do Código de Processo Civil, artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 11.419. Em matéria constitucional, violação ao artigo 5º e ao artigo o artigo 93.9, ou seja, não se está discutindo aqui fato. O que se está discutindo é violação da norma, violação da publicidade, violação flagrante da lei e da Constituição. Bom, vamos passar aqui então a ideia de garantia de disponibilidade. A garantia de disponibilidade, obviamente, é a garantia que o sistema esteja acessível a nós. No adendo da aula 1, quando nós visualizamos a questão do Supremo Tribunal Federal, o sistema estava inacessível, inclusive para cadastrar no caso a mim, advogado, que já me encontrava cadastrado no Supremo Tribunal Federal. Então nós temos que ter disponibilidade. Independência da plataforma computacional. O que seria independência da plataforma computacional? Para falar a verdade para vocês, eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia do que seja independência da plataforma computacional. A não ser que, dentro dessa estrutura que nós analisamos, site e portal sejam duas coisas absolutamente diferentes. Aí nós temos uma ideia de independência de plataforma computacional, ou seja, site é site, portal é portal, ainda que nós já tenhamos visto que a definição é a mesma. Site e portal se confundem. Só posso admitir essa hipótese do artigo 194 de independência da plataforma computacional, uma acessível ao público, a outra acessível para quem se cadastrar nos termos da Lei 11.419 de 2006. Bom, o que nós temos de maior problema aqui é acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas. O que significa dizer interoperabilidade? Os sistemas têm que se comunicar. Necessariamente tem que haver comunicação dos sistemas. Eles têm que ter uma interoperabilidade para que haja, por exemplo, num caso de declínio de competência. Vamos trabalhar então com a hipótese de um feito que tramitou na Justiça Federal e o declínio de competência tenha sido para uma das varas cíveis. Como nós visualizamos que são sistemas absolutamente diferentes, como nós vamos admitir o declínio de competência e a consequente distribuição em uma das varas cíveis de qualquer tribunal,
se os sistemas são absolutamente diferentes e, portanto, não gozam da interoperabilidade? Pergunta, já ocorreu comigo? Já. O que acontece? Imprime-se o processo todo na Justiça Federal, encaminha-se esse processo ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que é o meu caso, digitaliza-se todo esse papel que foi gasto e se insere no sistema processual eletrônico do Tribunal do Rio de Janeiro. O que ocorre? Inexistência de interoperabilidade dos sistemas. Até porque entram questões aí bastante complexas, porque as petições já não são mais produzidas pelo advogado, a inserção já vai ser feita de outra forma, quem vai assinar digitalmente aquele documento não é o advogado, mas é o servidor do Poder Judiciário. Vejam quantas questões nós temos envolvendo a informatização judicial que são teóricas e muito mais do que práticas. A prática, na realidade, ela pode ser relegada ao segundo plano. Porém, em matéria de analisar, que a petição tem que ser assinada pelo advogado, analisar ao pé da letra o que o código determina, nós temos petições inseridas que não são inseridas pelo advogado. Por quê? Porque não existe interoperabilidade, porque o sistema da Justiça Federal não vai admitir que eu assine essa peça. Então nós temos grandes problemas ainda a serem enfrentados. E o interessante do artigo 194 é que os serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administra no exercício de suas funções têm que estar de acordo com a informatização judicial. Então, se eu não tenho disponibilidade e não tenho interoperabilidade, não tenho a garantia do serviço, eu não posso dizer que eu estou trabalhando com eficácia do Poder Judiciário, que é um sistema, que é um princípio inserido no novo Código de Processo Civil. Bom, dentro dessa ideia de interoperabilidade, nós passamos ao artigo 196, que determina que compete ao Conselho Nacional de Justiça e supletivamente aos tribunais, ou seja, não se resolveu absolutamente nada. Desculpem a exaltação, mas fica mais uma vez a crítica. E eu pergunto, no que o novo Código de Processo Civil avançou na informatização judicial? No que? Em absolutamente nada. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e supletivamente aos tribunais, ou seja, o Conselho Nacional de Justiça não vai conseguir normatizar a informatização judicial, e essa normatização, como nós já vimos, inconstitucional, o artigo 18 inconstitucional, porque supletivamente os tribunais vão trabalhar. E vão dizer, olha, eu não tenho como modificar o meu sistema, então eu continuo sem interoperabilidade. Eu continuo com essa problemática de transformar o digital em papel, o papel em digital de novo, com inserção, com assinaturas que não são do advogado, são assinaturas dos servidores. Muito complexa a questão, muito complexa. Compete ao Conselho Nacional de Justiça, supletivamente aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais desse código. A parte final elimina. Desculpa. Elimina a parte final. Como é que eu vou ter a disciplinação, a disciplina, desculpem. Como é que eu vou disciplinar a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando para esse fim os atos que forem necessários? Aqui existe um futurismo no novo Código de Processo Civil que simplesmente se solucionaria com a afirmação de que a informatização judicial obedecerá aos requisitos de interoperabilidade, de segurança, de autenticidade, o que vai garantir a assinatura do advogado e não do servidor. Não é uma crítica, o servidor em hipótese alguma, por favor, não pensem nisso. Mas quem tem que assinar a petição é o advogado, não é o servidor. Então, essa segunda parte do código, do artigo 196, vamos eliminar. E eu quase que afirmo que essa redação aqui tem um objetivo. Quando havia discussão no Senado
em relação à informatização judicial, em determinado momento, um dos membros da comissão disse: necessitamos chamar um amicus curiae, e aí vem inclusive na transcrição das atas do Senado risos, para trabalhar a informatização judicial. Até seria interessante, não como o amicus curiae, mas que a academia fosse ouvida, que a pesquisa é feita há tantos anos, né, para que evitasse uma redação dessa natureza. Que, por exemplo, esse foi um dos argumentos que eu levantei em uma audiência pública na qual estive na Câmara dos Deputados. E é importante essa trajetória histórica para que nós podemos ter uma ideia de como a informatização judicial foi complicada. A grande questão que nós temos em relação à informatização judicial é que o jurista tem medo de trabalhar com termos técnicos. E aí, o que eu argumentei para que nós inseríssemos termos técnicos acessível ao advogado, acessível ao jurisdicionado, acessível a todos aqueles que participam do processo. Peguemos, por exemplo, o artigo 1º da Lei de Software, a 9.609 de 98. No artigo 1º, ela define o que seja software. A primeira norma que trabalha com software é de 1978. E se os senhores me perguntarem qual a definição que havia na norma de 1978, revogada pela Lei 9.609 de 98, a mesma redação, software continua sendo a mesma definição, continua tendo a mesma definição que nós tínhamos em 1978. Por quê? Porque nada se modificou em relação ao software. A única discussão que há em relação ao software é que a Lei 9.609 trabalha o software como direito de autor, e há uma discussão enorme na doutrina e em alguns lugares, já tem precedente nos Estados Unidos, em relação a ser patente e não direito de autor. Então nós estaríamos caminhando para uma lei de propriedade industrial e não para a lei de direito autoral, que é a lei aplicável subsidiariamente à lei de software. Porém, a definição é a mesma. E essa afirmação foi feita para evitar esse tipo de redação que gera uma grande confusão para todos nós. Vamos lá. A incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando para esse fim os atos que forem necessários. Isso é muito complicado, é muito complexo, porque pela redação do artigo 196, nós temos que a comunicação do ato processual vai ser normatizada pelo Conselho Nacional de Justiça. E qual é a preocupação que nós temos se não tiver um reclamo geral da nossa classe da advocacia pública? Os atos vão ser todos por meio eletrônico, que viola de forma flagrante o artigo 194, que viola o artigo 4º, que viola o artigo 93 da Constituição, que viola o artigo 5º da Constituição. Então vejam bem, eu quero reforçar a crítica sim. Não há, no novo Código de Processo Civil, na parte geral, qualquer avanço em relação à informatização judicial. Vamos um pouco mais além. Nós temos, por determinação constitucional, a competência da União para legislar sobre processo e subsidiariamente, concorrentemente, União e Estado para procedimento. Então, nós temos uma competência no artigo 22 e uma competência no artigo 24. Competência exclusiva e competência concorrente. Bom, se eu estou trabalhando, por exemplo, com a Lei de Juizado Especial, se eu estou trabalhando com a Justiça do Trabalho, momento de oferta da contestação. É a pergunta que se faz. Qual o momento de oferta da contestação? No ato audiência. E por portarias dos tribunais, e na Justiça do Trabalho foi um pouco pior, porque se você protocolasse a contestação 2 horas antes, o seu cliente era considerado rével. Porque você protocolou 2 horas antes, quando a norma afirma que a contestação pode, inclusive, ser produzida de forma oral. Então nós temos, com a informatização, com a possibilidade de normatização pelo Poder Judiciário, pelos órgãos do Poder Judiciário, portarias e resoluções que violam a própria Constituição.
violam o procedimento. No juizado, o momento para o protocolo da contestação é no ato audiência, mas eu tenho que protocolar antes. Protocolar antes é modificação do procedimento. Se eu modifico o procedimento, a União, concorrentemente com os estados, deveria legislar. Não é por portaria ou por resolução, que nós sabemos que no direito administrativo só atinge aos hierarquicamente subordinados, e nós não somos hierarquicamente subordinados ao Poder Judiciário, nós então não deveríamos cumprir esse tipo de disposição. E a questão maior? Elimina-se a contestação oral? Elimina-se a possibilidade de defesa oral no juizado especial ou na Justiça do Trabalho? E mais, como nós não temos ainda a aplicação do novo Código de Processo Civil no que diz respeito ao acesso das partes, pergunta-se como fica o ius postulandi na Justiça do Trabalho e nos juizados especiais, nos juizados especiais estaduais. Então, essas questões têm que ser debatidas, arguídas as suas respectivas inconstitucionalidades no momento próprio, e que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacifiquem o entendimento de que nós estamos trabalhando com um sistema informatizado, porém com graves violações à lei e à própria Constituição. Infelizmente, o que me passa pela cabeça é que o CNJ vai regulamentar essa prática do ato processual por meio eletrônico, o que, infelizmente, vai ser um grande prejuízo, não só para a advocacia privada, mas para a advocacia pública e, principalmente, para o jurisdicionado. O servidor público tem que estar direcionado ao administrado. O Poder Judiciário é serviço público, essencial. O advogado é indispensável à administração da justiça. Então, sendo indispensável à administração da justiça, lutemos para que essa justiça seja eficaz e eficiente. Com a intimação eletrônica, não há eficiência e eficácia no processo. Nós não teremos a pacificação dos conflitos. Eu vou repetir isso sempre. Tem que ser massificante, tem que ser, diria até, repetitivo, para que nós eliminemos essa questão tão complexa do nosso sistema processual. Bom, o artigo 205, os despachos, as decisões, as sentenças e os acordos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes, e no parágrafo 3º, os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acordos serão publicados no Diário da Justiça Eletrônica. E aí vem a pergunta: como conciliar tantos dispositivos contraditórios? O Código de Processo Civil determina que todos esses atos sejam publicados no Diário da Justiça Eletrônico. Mas eu tenho a possibilidade de intimação a partir do momento em que o Conselho Nacional de Justiça assim o determinar. Então vamos lá. Vamos deixar bem claro, para que haja publicidade e para que nós refutemos de uma vez por todas o artigo 5º da Lei 11.419. E, óbvio, o Código de Processo Civil tem que ser reformado. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Tanto se trabalha com o Código de Processo Civil físico. O novo Código de Processo Civil, que trabalha com a informatização judicial, dentro dele há antinomia. Eu vou repetir. Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acordos serão, não é poderão, serão, norma de direito cogente, serão publicados no Diário da Justiça Eletrônica. E quando ocorre essa disponibilização, porque não é intimação, no portal, violou o artigo 205 do Código de Processo Civil também. Porque eu não estou falando de uma prerrogativa, eu estou falando que é obrigatória a publicação no Diário da Justiça Eletrônica. Vamos fazer aqui uma análise do artigo 213.
porque me parece importante em termos de informatização judicial. Os atos processuais serão realizados em dias úteis das 6 às 20 horas. Bom, pelo artigo 212, uma vez iniciado o ato processual, ele só vai ser consumado quando terminar. Então, nós temos um horário de 6 às 20, porém, ultrapassado esse horário, e vamos supor que nós estejamos em uma audiência, se a audiência for até as 10 horas, porque o ato tem que ser cumprido, então nós prorrogamos esse prazo. E por que eu estou falando da preocupação? Porque nós temos aqui o disposto no artigo 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia de prazo. Se eu tenho uma regra que diz que uma vez iniciada a prática do ato processual, ele vai se consumar ao seu término, no que diz respeito, até por conta dos sistemas que nós temos nos tribunais, a partir do momento em que eu começo a peticionar, por exemplo, às 10 horas e termine à meia-noite e 1, o sistema vai informar que o ato foi praticado meia-noite e 1, ou seja, o dia seguinte. Ainda que seja meia-noite, porque na realidade 24 horas é meia-noite já é dia seguinte. Então eu tenho a perda do prazo processual. Essa é uma questão muito grave, porque deveria ser computado no sistema o momento em que eu ingressei e o momento em que se consumou, que se terminou a prática do ato processual. Essa é uma questão bastante complexa. Se eu começo a peticionar 11 horas da noite, começo a ter problema com a internet, etc. e tal, eu não vou conseguir consumar o ato até meia-noite. Desculpa, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, senão eu estou praticando o ato no dia seguinte. Então, vai ser considerada intempestiva a peça protocolada, ainda que iniciada 10, 11, 9 horas da noite e concluída meia-noite. Vai ser considerada intempestiva. Isso é indiscutível. Então, essa questão do prazo processual ele poder ser prorrogado a partir do momento em que ele se iniciou na vigência do horário, e aí quando eu trabalho com a vigência do horário, nos autos físicos eu tenho de 6 às 20, e no eletrônico eu tenho até as 24 horas para peticionar, 23, 59, 59. Iniciado às 11 horas, eu tenho que concluir até as 23, 59. Não tem jeito. Vai ser considerado intempestivo. Isso deveria ser algo que o sistema poderia modificar, que não é uma questão de conjectura do Código de Processo Civil da Lei 11.419. O sistema certificaria, esse sujeito do processo que a gente tem novo aí, ele certificaria o ato processual, o momento em que se iniciou a prática desse ato processual, e nós teríamos, num segundo momento, a certidão do término da prática do ato processual, levando-se em consideração que nós temos um sistema de internet péssimo no Brasil. Não que isso justifique o discurso de que não tenha que haver informatização, mas um discurso no sentido de que nós temos que nos preocupar com o início e o término da prática do ato processual. Bom, no artigo 213, nós temos uma antinomia entre o caput e o parágrafo único. E vamos tentar solucionar essa questão, porque dentro de toda essa conjectura, que nós vamos tentar fazer um fechamento no final dessa aula, nós temos aqui vários problemas envolvendo o prazo. Isso me parece que ficou muito claro. Artigo 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. 24 horas não, por favor, elimine as 24 horas, porque, como eu disse, vai ser considerado intempestivo. Porém, vem o parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deva ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Há incoerência? Se eu tenho a regra do 212, os atos processuais serão realizados em dias úteis das 6 às 20 horas, o que eu tenho aqui? Qual é a afirmação que eu tenho? Que o fórum vai trabalhar de 6 às 20 horas. Ele pode trabalhar de 11 às 7, de 11 às 8, o horário que a organização de divisão judiciária, o regimento interno do tribunal, seja lá quem for,
que normatize o horário de funcionamento do fórum para que seja efetivamente acessível às partes, vai ser computado esse horário vigente para a prática do ato processual por meio eletrônico, nos termos do caput do artigo 213? Ou seja, vamos tentar descomplicar a pergunta. O fórum funciona de 11 às 18, no Rio de Janeiro. 10 às 18. Há audiências de manhã, sem dúvida. Vamos pegar um horário padrão. Bom, o horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Que prazo? Eu estou trabalhando com a hipótese do parágrafo único do artigo 213, que é a prática eletrônica de ato processual. Pergunta: como solucionar essa questão? É uma pergunta muito importante, porque no caput eu tenho a afirmação das 24 horas, ressalvo, 23, 59 e 59, para o peticionamento eletrônico. E no parágrafo único, o horário do foro. Bom, como eu posso visualizar essa questão num país continental, de proporções continentais como o nosso, para que não haja uma perda de prazo, ou para que não se entenda que eu não posso protocolar a petição até o último minuto do dia? Eu só posso admitir a construção do parágrafo único, que deveria ser, numa reforma, revogado, extirpado do Código de Processo Civil, por uma questão de fuso horário. Então, se eu vou praticar o ato em Manaus, eu vou ter 1 hora de diferença. Então, na realidade, quando é meia-noite aqui, pode ser 1 hora da manhã lá, ou vice-versa. No horário de verão faz-se essa confusão também. Estados do Nordeste, do Pará, em que nós temos fuso horário, ou que não se aplica o horário de verão, só pode ser essa a intenção do legislador, porque a redação do parágrafo único simplesmente mata a redação do caput do artigo 213 e nos remete ao artigo 212. Então a prática do ato processual vai ser de 6 às 20. Não. Não, porque a Lei 11.419 não foi revogada, o peticionamento eletrônico continua sendo feito até o último minuto do dia, para cumprimento do prazo, e detalhe, para o término do prazo, porque como nós vimos, não é do início, é do término que vai se computar, porque esse sujeito do processo que não é humano, ele vai certificar que o ato foi praticado meia-noite. Meia-noite já é dia seguinte, consequentemente perdemos o prazo. Bom, só posso admitir que a redação do parágrafo único, que é absolutamente dispensável, ela se refere ao fuso horário que existe no Brasil. A questão dos fusos horários, né? Porque nós temos o horário de verão, nós temos horários no Pará, nós temos horário na região norte, nós temos horário em alguns estados do Nordeste. É uma questão bastante complexa. Nós temos que expurgar também o parágrafo único do artigo 213. Bem, estamos chegando ao fim da terceira aula, com material complementar desse quadro comparativo inserido no sistema, no nosso querido sujeito processual, aqui o sistema da aula online, que não deixa de ser um sujeito, né, porque é ele quem vai disponibilizar para vocês aí o material. A questão envolvendo prazo no novo Código de Processo Civil tende a criar uma tensão maior a partir do momento em que nós temos tantas antinomias, porque nós temos momentos de publicação, nós temos determinação de que os atos sejam publicados no Diário da Justiça Eletrônico, ao mesmo tempo nós afirmamos que os atos vão ser comunicados por meio eletrônico, e fica a pergunta que eu vou fazer sempre e vou sempre ter a mesma resposta. Computo o Diário da Justiça Eletrônico ou valorizo o portal? O Supremo Tribunal Federal acertou ao determinar que os advogados públicos se cadastrem no portal para receber intimação. Eles vão ter o prazo do artigo 183 em dobro, ainda que seja processo eletrônico. Sim, eles vão ter prazo em dobro. Sim, o portal é inconstitucional. Sim, o portal é ilegal. Sim, deve-se publicar
no Diário da Justiça Eletrônica, os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo da sentença e a ementa do acórdão. O que nós estamos fazendo? Repetindo disposição que havia no Código de Processo Civil de 1973, porém, no momento de informatização judicial. Então, nós podemos fechar tudo quanto nós narramos na aula 2 em relação à intimação, visualizar que nós não estamos trabalhando com intimação pessoal quando nós estamos trabalhando com a fazenda, e mesmo em relação à advocacia privada, nós temos já uma discussão no que diz respeito à intimação e concluímos, então, para que fique bem claro, para que não reste a menor dúvida, que dentro de toda essa construção jurídica, legislativa, vamos privilegiar o Diário da Justiça Eletrônico, porque ele garante a publicidade. Retornando ao artigo 1º do Código de Processo Civil, o processo tem que ser, todo ele, baseado nos princípios constitucionais. Publicidade, princípio constitucional. Nós vamos analisar na aula 4 o que é e o que não é informatização judicial. Os prejuízos da publicidade. Sim, tem prejuízo, muito prejuízo em relação à publicidade. Princípio da conexão, já estou provocando vocês para a aula 4. Porque na aula 4 nós vamos fechar aqui para que nós tenhamos argumentos também, né? Porque o objetivo desse curso foi criar argumentos para que nós possamos enfrentar questões que são sofríveis para a advocacia de forma jurídica, devidamente consubstanciada e, detalhe, com uma pesquisa acadêmica muito intensa em relação a tudo isso. Na aula 4 nós vamos analisar o que é e o que não é informatização judicial. E por que a importância? Porque essa ideia de um princípio inexistente, que é o da conexão, ele viola o amplo direito de defesa. Viola o contraditório. São questões complexas que nós devemos trabalhar dia a dia, de forma teórica, para que na prática nós possamos eliminar esses grandes conflitos que nós temos vivenciado no dia a dia da advocacia. Então, finalizando, repetindo, reprisando, sendo um pouco até chato, vocês me perdoem, vamos lutar para que o Código de Processo Civil, no que diz respeito à determinação de publicação do Diário da Justiça Eletrônica, despacho, decisão, sentença e acórdão, sejam publicados no Diário da Justiça Eletrônica. E que nós eliminemos de uma vez por todas a hipótese de intimação via portal. Quando nós falamos em intimação eletrônica, nós não estamos falando em intimação pelo Diário da Justiça Eletrônica. Nós estamos falando do artigo 5º. Então, o Código de Processo Civil ele é contraditório, ele não trouxe nenhum avanço para a informatização judicial. É um código muito bom, indiscutivelmente muito bom, elaborado por profissionais de primeira grandeza, porém, em matéria de informatização, eu clamaria a todos nós advogados que fizéssemos um movimento para a reforma do Código de Processo Civil, para que a academia formasse um movimento para que houvesse uma reforma do Código de Processo Civil. Se o Código de Processo Civil for reformado antes da sua vigência, no que diz respeito ao juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, por que não agora, diante de tudo quanto nós analisamos, proceder a uma reforma para que nós cheguemos ao conserto do que está errado. Então eu agradeço imensamente a vocês, espero que essas 3 aulas tenham dado uma noção de quão importante é a análise teórica da informatização judicial para que a prática seja adotada da melhor forma possível, ainda que nós não tenhamos interoperabilidade dos sistemas, disponibilidade dos sistemas e que nós não tenhamos uma conexão com a internet tão boa que nos permita o luxo de praticar um ato processual às 10 horas da noite, correndo o risco dele não ser consumado até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Então, passemos para a aula 4 para que algumas dessas questões
complexas, que envolvem também a informatização judicial, mas não por causa da informatização judicial, sejam tratadas. Muito obrigado mais uma vez por vocês terem chegado aqui até esse momento e vamos prosseguir. Futuramente, eu até gostaria de receber e-mail ou comunicação através do portal do curso para que nós possamos fazer outros cursos que sejam interessantes a vocês dentro da linha de pesquisa que o IBDE vem trabalhando, especialmente com o nosso Observatório Interdisciplinar da Universidade Federal Fluminense. Obrigado mais uma vez a vocês por essa presença aqui.